Ok? Para vocês também que estão em casa nos acompanhando nesse momento, bom dia também. Hoje, gente, eu acredito que seja a última lição do Verdades Essenciais. Eu acredito que seja hoje e a partir da próxima semana a gente já começa com uma nova temática com vocês. Mas então vamos lá. Eu estou conversando com vocês nessas últimas 3 semanas, se eu não me engano, sobre as coisas do fim. Então, eu falei com vocês sobre a volta de Jesus, falei com vocês sobre o estágio intermediário. Então, lembrando, a volta de Jesus acontece de maneira única, visível, final, física, gloriosa e triunfante. Rômulo, como é que Jesus volta? Jesus volta para que a gente veja, ela é visível, mas Jesus também volta de maneira física, não é uma volta espiritual. Jesus, a gente vai ver Jesus voltar. E quantas vezes? Uma. E como é que vai ser isso? Triunfante e glorioso. Ao ressoar da última trombeta. Jesus não volta 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Isso não vai acontecer. Jesus voltará uma vez só. Ok? E nós conversamos sobre o estágio intermediário. E o que esse estágio intermediário é? O estágio intermediário é entre a nossa morte e a ressurreição dos mortos. Então, se você perguntar assim, quando a gente ressuscitar, a gente vai para o céu? Não haverá essa realidade de céu depois da segunda vinda de Jesus Cristo. Essa realidade de céu é uma realidade intermediária. Como eu brinquei, você não vai virar anjo, você não vai ficar tocando harpa e pulando nuvem, você vai ressuscitar dos mortos, você vai ter um corpo. Quem sabe um dia a gente consegue conversar sobre continuidade e descontinuidade, mas não é esse o nosso objetivo. Continuidade e descontinuidade dentro da perspectiva de que o que nós temos agora que teremos na eternidade. Então a Bíblia deixa a gente sabendo algumas coisas. Por exemplo, nós teremos um corpo muito parecido com o do Senhor Jesus. Então, o que há no nosso corpo agora que também haverá na eternidade? Então é um assunto muito bom, tem muito teólogo bom conversando sobre isso, mas não é o nosso foco. Mas o que eu queria demonstrar para vocês? Demonstrar para vocês que cristãos, quando cuidam da criação, cristãos, quando valorizam o corpo, quando valorizam a realidade criada, cristãos nada mais estão fazendo do que cuidando agora do que acontecerá na eternidade. Essa terra, essa criação, ela não será destruída. Nós trabalhamos isso em Tessalonicenses e Pedro. Essa terra será transformada. Há uma realidade em que a realidade de Deus invade a terra. Por isso que a gente vê a Nova Jerusalém descendo do céu. É uma nova criação. É essa criação transformada de maneira final pelo Senhor Jesus Cristo. Então, isso que nós estudamos em estágio intermediário. Hoje, eu quero dar uma pincelada com vocês nessa questão do milênio, que ela é muito importante, e falar um pouquinho do novo céu e da nova terra, que eu consigo fazer. Então, hoje eu vou ficar basicamente no livro de Apocalipse, e se der tempo, nós olharemos alguns textos em Isaías. Sabedores, meus irmãos, que além do livro do Apocalipse, os profetas maiores, especialmente, eles falam muito do novo céu e da nova terra. Muito. Os profetas maiores falam muito do novo céu e da nova terra. E isso é muito interessante. Então vamos lá ao livro do Apocalipse. Já falamos sobre a vinda de Jesus e já falamos da ressurreição dos mortos. Lembrem que eu falei que aniquilacionismo não existe e não existe transmutação da alma. Isso não vai acontecer. Ou seja, essa questão de reencarnação, ela é mais velha do que andar para trás. Os gregos já falavam disso e a gente não tem base nenhuma para essa papagaiadinha, né? Isso é um trem meio chato para chuchu. Os negócios que não tem base nenhuma de nada.
Então vamos lá, vamos ao livro do Apocalipse. Pode deixar aí no capítulo 1. Palavra Apocalipse. Se você já ouviu e se você já viu uma Bíblia em inglês, por exemplo, você vai ver que em inglês o livro não se chama Apocalipse. O livro se chama Revelation. Porque a palavra Apocalipse, apó, significa exatamente isso. Por 56 vezes. 56 vezes. A palavra revelação acontece no livro do Apocalipse. Você tem 56 vezes a palavra tirar o véu nesse livro. Um livro com 22 capítulos, ele tem como tema principal a revelação das coisas do fim. O que é que vai acontecer no final? Então, quando eu olhar para o livro do Apocalipse, eu estou vendo uma revelação. Isso aqui é revelação de verdade. Deus está revelando as coisas do fim. Então, qual é o tema básico do livro do Apocalipse? Jesus e a igreja vencem. Vencem quem? Satanás e o mundo. Esse é o tema básico do livro do Apocalipse. Você vai perceber o tempo todo este movimento enquanto você lê. Deus está revelando que Jesus e a igreja, isso aqui é muito importante, Jesus e a igreja vencem Satanás e vencem o mundo. Vocês vão observar isso aqui o tempo todo, gente. Só isso aqui já serviria para a gente, porque nós estamos vivendo um movimento muito complicado de que, duas coisas. Existe um movimento desigrejado, dizendo que a gente não precisa de igreja, porque igreja sou eu. Eu sei que igreja é você, mas esse argumento é um argumento muito ruinzinho. Por quê? Porque você sempre percebe a igreja, inclusive no livro do Apocalipse, junta. Ela nunca está separada. 2, nem todo mundo vai ser salvo. Nem todo mundo vai ser salvo. Existe uma separação clara de Deus, da sua igreja com o mundo. Tem gente que não vai ser salva. Isso é uma mensagem central do livro do Apocalipse. Ou seja, Jesus e o seu povo vencem Satanás e vencem a semente satânica. Não, isso é o tema central do Apocalipse. Agora vamos lá a mais uma coisa, que é o mais interessante. Quem escreveu o livro do Apocalipse? Quem escreveu o livro do Apocalipse? Isso é tão claro como a luz. Vamos ao capítulo 1 do livro de Apocalipse. Eu falei com vocês que 56 vezes a palavra revelação aparece. E esse é o tema do livro. Então vamos ao capítulo 1, o texto diz assim, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, ou seja, Apocalipse de Jesus Cristo. Você tem muitos livros antigos que são outros apocalipses. Você tem Apocalipse de Maria, Apocalipse de Enoque, tem muito livro apocalíptico. Só que a igreja definiu por padrões que esse Apocalipse era o Apocalipse inspirado. Quando eu for dar o curso de interpretação de texto, ano que vem a gente conversa sobre canonicidade. Mas aí o ano que vem a gente conversa sobre isso. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Agora olhem por favor verso 4. João, às 7 igrejas da província da Ásia.
Ou seja, quem escreve esse texto? João. Que João é esse? Por muito tempo achava-se que esse João era um João pastor de Éfeso. Não, não é. Esse João é o João apóstolo João. Aquele mesmo que Pedro acha que ele não vai morrer, né? Lembra lá no Evangelho de João, no capítulo 21, Jesus disse assim, Pedro, você, quando você for velho, vão levar você e tal. Aí ele falou bem assim, e quanto a este? Aí Pedro disse assim, aí Jesus disse assim, olha, esse aí vai ficar velho e tal. Aí lá no livro de João, eles colocam assim, Pedro começou a achar que João não ia morrer mais, enfim. Esse João está velho, ele está preso na ilha de Patmos. E lá Jesus vai aparecer para ele. Na verdade, o anjo vai levar essa revelação. Aí é um assunto para um outro tema. Então, quem escreve? João. Em qual circunstância? Isso aqui que é o mais interessante. Em qual circunstância? Qual é a ocasião que o livro de Apocalipse vai ser escrito? Ok? Então vamos lá. João está preso em Patmos. João está preso em Patmos. Essa prisão vai acontecer mais ou menos, eu vou botar aqui no ano 100 depois de Cristo. Um pouquinho antes, talvez um pouquinho depois. Muito provavelmente no ano 96 depois de Cristo. O que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo aqui? Número 1, desde o ano 64 depois de Cristo, existe uma perseguição muito grande aos cristãos. Por quê? Especialmente no reinado de Nero, isso começa a acontecer. Mas essa perseguição, ela é muito dentro do Império Romano ainda. Vocês se lembram do livro de Daniel? Daniel tem uma visão. Vocês lembram da visão que Daniel teve? Como é que era a visão que Daniel teve? Daniel teve a visão de uma grande estátua. Se lembram? Na verdade não foi ele que teve. Quem teve foi Nabucodonosor. Ok? Essa estátua era dividida em 4 partes. Primeira parte era ouro e tal, e assim foi descendo. O que era aquela visão que Daniel interpretou? Nabucodonosor viu isso, Daniel veio e ele interpretou dizendo, olha, rei, a cabeça da estátua é você, ouro. E depois, de acordo com o que vai diminuindo, são 4 impérios mundiais. E que impérios mundiais são esses? Roma é a base, os macedônios, os medo-persas e a Babilônia. Irmãos, esses foram os únicos impérios mundiais que vocês viram na história. Ninguém mais dominou o mundo a não ser esses 4 impérios. Ninguém mais. Mas pastor, e os Estados Unidos? Eles não têm o mesmo poder que Nabucodonosor tinha. Tanto que vocês vão observar que no capítulo posterior, em Daniel, o que Nabucodonosor mandou fazer? Uma estátua de? Por que ele mandou fazer uma estátua de ouro? Porque ele disse, cara, não é só a cabeça, eu sou o dono do mundo. Eu cheguei aqui para ficar, eu não saio mais. E aí ele manda tocar sino e aquele monte de coisa para que todo mundo se dobrasse à Babilônia. Depois, se você olhar o livro de Daniel, o que aconteceu com Nabucodonosor? Ele ficou 1 década comendo grama, virou boi. E aí ele se converte depois. E ele manda uma carta para todo mundo. E o que a carta do mundo inteiro dizia? Vocês têm que se dobrar ao Deus de Israel, porque Ele é o único Deus verdadeiro. Porque homem nenhum consegue dominar o mundo. Homem nenhum consegue ter poder sobre o mundo todo. Os únicos impérios mundiais que existiram foram esses 4. Não houve mais. Ok? Então, o último desses impérios é exatamente Roma. E Nero bota fogo em Roma todo. E aí ele quer construir o império todo à sua imagem e semelhança. Ele vai ficar louco. Ele vai se matar depois. E há uma profecia, porque os imperadores romanos, desde Júlio César, eles são
considerados os filhos dos deuses. Por isso que vocês observam Lucas e Marcos escrevendo assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque uma literatura muito comum da época do Império Romano era princípio do Evangelho de Júlio César, princípio do Evangelho de Herodes, princípio do Evangelho de Nero, princípio do Evangelho de Domiciano, princípio do Evangelho de Severo. Por quê? Porque a palavra evangelho significava alguém que entrou na história para marcar a história. Então, quando Nero chega ao poder, ele quer reconstruir o império inteiro à sua imagem e semelhança. Dos 14 bairros que Roma tinha, 12 bairros pegaram fogo. Os únicos bairros que não pegaram fogo tinham judeus e cristãos. Logo, quem foi o culpado pelo incêndio de Roma? Judeus e cristãos. Começa um grande morticínio. Só que Nero vai se matar. E nisso que Nero se mata, os próximos imperadores, Tito, Vespasiano, eles continuam essa perseguição a tal ponto de que no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém é completamente destruída. Ela é riscada do mapa e os judeus são espalhados pelo mundo e vão ser juntados agora no século 20, depois da Segunda Guerra Mundial. Uma grande profecia acontecia na época, dizendo que no futuro haveria um Nero redivivo. Esse Nero redivivo, ele seria uma espécie de anticristo. Ele seria contra os cristãos. Ok? Isso é algo que está pulsando no primeiro século. É uma nova figura de Nero que vai resgatar a glória do império. É um Nero redivivo, até que no ano 96 depois de Cristo surge um cara em Roma que ele é uma coisa mais terrível do mundo e o nome dele é Domiciano. Domiciano pega todo o reinado dele e o objetivo de Domiciano é acabar com a fé cristã. Ele quer acabar com os cristãos. Esse é o objetivo do Domiciano. E ele vai fazer isso a todo custo. Então ele vai mandar prender as lideranças cristãs. E João está preso exatamente por isso. E começa a aparecer uma grande questão dizendo que Domiciano então é o Nero redivivo. Ele é o anticristo. Olha que legal. Isso é algo que está muito presente na vida desses caras naquele período. Então, João preso vai receber de Jesus uma revelação. Por quê? Porque no período de Domiciano instala-se uma comuna religiosa. E essa comuna religiosa é incrível. Se você é visitado pela comuna religiosa e é cristão, você não pode vender, você não pode comprar, você não pode trabalhar. Para quem viveu na década da ditadura militar no Brasil, é o DOPS brasileiro. Para quem leu 1984, é o Ministério de Controle do Pensamento. É a repressão. Existe uma comuna religiosa. Só quem tem a marca do imperador pode comprar. Só quem tem a marca do imperador pode vender. E quem fiscaliza isso é a comuna religiosa de Domiciano. Ela vai de província em província, fiscalizando todo mundo. A comuna religiosa. Aí vocês começam a perceber todos os elementos que João está buscando para escrever o texto. Todos os elementos daquele período, ele começa a usar. Aí vocês ouvem falar, eu estou falando isso porque vocês ouvem falar de marca da besta. Isso para eles naquele período é muito comum. É muito comum. Falar de marca da besta, falar de anticristo, para eles é muito comum. Porque eles estão vivendo essa perseguição. Ok? Então esse é o ambiente que o Apocalipse vai ser escrito. Esse é o ambiente que o Apocalipse vai ser revelado, em que, se você é cristão, você não compra, você não vende, você é perseguido,
Se você é cristão e não adora o imperador, eles vão te matar, eles vão matar a sua família. Isso vai acontecer com você. Então é nesse período de uma perseguição enorme do anticristo, do Nero redivivo, que eles vão... Jesus vai dar o Apocalipse. Então, até aqui, o que eu falei? Primeiro, o que significa Apocalipse? Revelação. Qual é o tema do Apocalipse? Jesus e a igreja vencem Satanás e vencem esse sistema mundano. Quando foi escrito? No final do 1º século. Quem escreveu? João, que eu botei por aqui, ou não, mas o apóstolo de Jesus. Qual era o contexto que eles estavam vivendo? Um contexto de extrema perseguição. Ok? Agora, como ler o Apocalipse? Como ler o Apocalipse? Algumas pessoas têm medo de ler o Apocalipse. Não é para ter medo. Porque o Apocalipse foi dado exatamente para que vocês tenham fé. O Apocalipse foi dado extremamente para que a igreja tivesse esperança. Por quê? Porque a mensagem final é: Jesus vai vencer. Por mais que a perseguição seja forte, por mais que a igreja seja reprimida, Jesus e a igreja vencerão. Essa é a mensagem. É por isso que foi dado. Então não importa se a gente perca a nossa vida, não importa se a gente perca a nossa liberdade, não importa. A igreja de Jesus sempre vai florescer, ela sempre vai vencer. Não importa se tentarem entrar no meio e acabar com a doutrina, Jesus sempre vai trazer a igreja dele de volta. Isso não vai mudar. É por isso que a gente fechou a Bíblia em Apocalipse. Eu vou ter que falar isso ano que vem com vocês. Na escola bíblica do ano que vem eu estou querendo trabalhar algumas trilhas teológicas com vocês, e essa prolegômena eu quero trabalhar com vocês. Porque não é à toa que o livro de Apocalipse fecha o cânon, que a igreja no 3º século já fecha a Bíblia ali. Não foi o imperador nenhum que fechou a Bíblia, a própria igreja já tinha feito isso. Às vezes a gente fala assim: nossa, a igreja, a Bíblia é feita por Constantino. Isso sinceramente é de uma ignorância fora de série. A igreja já fecha o cânon porque ela sabe, olha só, a partir daqui não precisa de mais nada. A revelação de Deus como palavra propositiva fechou. Então, como ler o livro do Apocalipse? Ele é muito simples. Bom, vamos lá. Vamos bem devagarinho, tá? Se eu precisar usar a semana que vem, não tem problema. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é que vocês consigam pegar a Bíblia e devorá-la, para que vocês não fiquem sujeitos a qualquer doutrina. Que vocês consigam pegar a Bíblia e, como Paulo diz para o Timóteo, manejá-la muito bem. Então vamos lá. Como é que nós vamos ler o Apocalipse? Há 3 formas da gente ler o Apocalipse. Primeiro, uma forma preterista. Segundo, uma forma futurista. E terceiro, uma forma histórica. Você não pode esquecer disso. Há 3 maneiras de ler o Apocalipse. E a teologia fez isso de 3 maneiras ao longo da história. Primeiro, de uma maneira preterista. Porque quando eu conto essas histórias para vocês, e o nosso método de interpretação da Bíblia é o método histórico-gramatical. O que é isso? Nós usamos os elementos da história, usamos os elementos da língua, trazemos o conhecimento da Bíblia e aplicamos no nosso tempo. Diferente do que vocês vão observar em muito teólogo da internet, que o que é que eles estão fazendo? Eles dizem que a Bíblia foi revelada para o seu povo no seu tempo. Então, olha o movimento como ele é diferente. Então a gente pega todo o aparato que nós temos
e vamos interpretar a Bíblia. Nós não trabalhamos com isso. Por isso que vocês vão observar muito teologia do negro, teologia da mulher, teologia inclusiva, teologia gay, teologia disso, daquilo outro. Por quê? Porque eles vão pegar o pós-estruturalismo filosófico da nossa época e eles vão jogar para a Bíblia, para interpretar a Bíblia segundo a nossa época. Nós não usamos esse método que é chamado método histórico-crítico. Nós não usamos isso. Nós não usamos isso. Porque a gente parte de uma revelação de Deus para entender a realidade. E não a realidade para interpretar a Bíblia. Nós não usamos isso. Não fazemos isso. A gente entende que Deus se revelou para que a gente entenda o mundo. Por isso que eu tenho que dar um curso de interpretação de texto o ano que vem. Porque tem muita porcaria aí que misericórdia, gente. Tá demais mesmo. Então compreendam. Nós pegamos toda essa história e aí a gente fala assim, ai que legal, então acabou. O Apocalipse ele serviu preterista, de pretérito, de passado. Lembra lá? Pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito, pretérito vai saber o que é. Então a maneira preterista é assim, olha, o Apocalipse não significa muita coisa para nós não. Ele já aconteceu lá atrás. Foi lá no primeiro século com Domiciano, terminou em 126 com Trajano, e aí acabou, ninguém usa mais. Ele serve para edificar a igreja, porque a gente sabe que aconteceu algumas coisas lá atrás, e tá bom, ele abençoa a vida da gente com uma reflexão daquilo que aconteceu. Nós não usamos esse método. A gente pode usar esse método preterista dizendo assim, ok, legal, realmente aconteceram essas coisas lá no passado. Mas isso não ficou só lá no passado. Isso aqui que é importante. Então, nós usamos aquilo que é histórico? Usamos. Eu acabei de mostrar para vocês, por exemplo, como a perseguição era acirrada. Ok? Então, ela aconteceu lá, ela aconteceu na história toda, ela vai acontecer ainda. Não sei se a nossa geração vai viver esse tipo de perseguição, mas acostumem-se a isso. Acostumem-se a serem cristãos e serem perseguidos. Isso pode acontecer na nossa geração, na geração dos nossos filhos, dos nossos netos. Irmãos, isso é uma realidade de um mundo caído. Por favor, não se iludam. A Babilônia não é para amadores. A Babilônia não é para amadores. Não se iludam. O objetivo sempre foi acabar com a palavra de Deus como verdade de Deus. O objetivo sempre foi acabar com a igreja de Jesus. Sempre foi. Então, prestem bem atenção nisso. Isso sempre aconteceu. Se a gente não observar o que aconteceu no passado, cara, a gente vai cometer os mesmos erros. Segundo, a gente pode cometer um erro de ser futurista. Isso aqui é o mais comum. O Apocalipse vai acontecer. O Apocalipse vai acontecer. Não, essas aqui são as coisas que vão acontecer. Não. Irmãos, não. Muitas coisas das que estão aqui já aconteceram e estão acontecendo. Então não é um livro futurista, só do que vai acontecer. Eu sei que você vai pegar o verso 1 e falou assim, Jesus está falando que essas coisas vão acontecer. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Tudo bem, mas isso foi falado há 2000 anos. Então muitas coisas do que estão aqui já aconteceram. Muitas estão acontecendo nesse exato momento. E muitas estão se repetindo. Ok? Então, o que é o livro do Apocalipse? Como lê-lo? De maneira histórica. Por quê? Porque eu observo o passado, eu observo o futuro, mas eu também consigo aplicar para agora. Eu consigo pegar princípios agora e usar. Então, eu estou dentro do livro do Apocalipse. Vocês estão dentro dessa história. Vocês fazem parte dessa história. É isso que o João está querendo mostrar. Eu e vocês estamos dentro da história que Deus está construindo. E Ele está, de acordo com o que o tempo está passando, Ele está revelando esse negócio. Ok? Então, como ler o livro do Apocalipse? De maneira histórica. Eu preciso analisar isso. Agora,
linguagem. Essa aqui que é importante. A linguagem do Apocalipse é uma linguagem figurada, gente. Não tem jeito. A linguagem do livro do Apocalipse é uma linguagem figurada. Por exemplo, deixa eu analisar algumas coisas com vocês, só para vocês poderem entender isso. Vamos ao capítulo 12. Meu objetivo é falar do milênio, tá? Se eu precisar da semana que vem, não tem problema. Vamos ao capítulo 12. Só para vocês entenderem isso. Ah, Jesus. Antes. Rapidinho, olha só. Olha o capítulo 5. Olha o capítulo 5. Depois a gente vai ao 12. Só para isso ficar bem claro para vocês. Eu vou usar uns 3 textos aqui. Capítulo 5. Olha como é que a linguagem é figurada. Capítulo 5. Capítulo 1, 2 e 3. O que aconteceu? João revelou o que ia acontecer às igrejas, não é? Capítulo 4, 5 e 6. O juízo começou pela igreja e agora o juízo vai para onde? Para o mundo. Esse é o movimento. Agora olha no capítulo 4 e 5, qual é a visão que se tem? A visão do trono de Deus. Aonde João vai buscar subsídio para falar do trono de Deus? Percebam, a inspiração, meus irmãos, não é à la Chico Xavier. O que significa isso? João, quando escreve o livro, João não está de olho fechado recebendo imagem. João faz um esforço para deixar a coisa clara. Por isso o livro do Apocalipse é cheio de referências do Antigo Testamento. Vocês vão ver que o livro do Apocalipse tem uma centena de citação do Antigo Testamento. Porque o João está tendo um esforço enorme para mostrar para nós o que é que vai acontecer. Então olha só o capítulo 5, verso 1. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Você fala assim, pô, isso não faz o menor sentido para mim. Não? É só você ler, olha Daniel capítulo 12. Olha Daniel capítulo 12. Daniel 12. Ao verso 4. Vai lá. Eu ainda estou ouvindo algumas páginas tatalarem. Daniel 12 ao verso 4. Mas você, Daniel, o que você faz? Feche com o selo as palavras do livro até o tempo do fim. Onde o João está buscando subsídio para falar do livro que ele vê nas mãos de Deus? Em Daniel. Ele está usando o livro de Daniel. O João quer usar o livro do Daniel porque isso na cabeça dos judeus, isso é muito claro. O que é o livro nas mãos de Deus de Daniel? Toda a história da humanidade que Deus está construindo. Olha o verso 9, está claro isso. Siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Ou seja, quando o João ele vai usar as figuras, elas são figuras veterotestamentárias. Elas são figuras proféticas. Se você é um bom conhecedor dos profetas, você vai ler muito facilmente o Apocalipse. Porque não tem muita coisa. Não é um livro obscuro, ele é claro. Agora volta lá para o Apocalipse. Percebe? Vou mostrar isso para vocês aqui. Às vezes a gente inventa muita moda. Deixa a Bíblia falar. O legado da reforma é esse. Isso que Lutero tanto defendeu, dizendo isso é perspicuidade. Deixa a Bíblia falar, ela interpreta ela mesmo.
A Bíblia se interpreta. Textos difíceis, eles precisam ser colocados à luz de textos mais fáceis, sem inventar moda. Se você descobriu alguma coisa nova na Bíblia, você está errado. Não inventa moda. Não tem aquela coisa assim, nossa, rapaz, eu descobri um negócio aqui agora na Bíblia que ninguém nunca viu. Cara, você viajou na maionese, você está errado. Isso é furada. A Bíblia não foi feita para isso. Agora dá uma olhada aqui, por exemplo, deixa eu pular o capítulo 12, que eu vou ter que ler ele muito. Vamos dar uma olhada em... Olha o capítulo 13. Olha o capítulo 13. Olha os versos 16 a 18. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando com vocês. Depois nós vamos ao capítulo 18. Olha o capítulo 13, verso 16. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem cerca marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é número de homem, seu número é 666. Aí o cara fica assim, é a vacina do Covid, calma. Vamos aos profetas. O que os profetas diziam disso? João é um rabino, né? Então, olha os versos, ao capítulo 9 de Ezequiel. Vamos ver da onde João tirou essa ideia de marca da besta. Olha o capítulo 9 de Ezequiel. Lembra que Ezequiel está falando do exílio e da volta do exílio. Quem é que exilou mesmo Israel? Nabucodonosor, a Babilônia. A mesma Babilônia que vai cair. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. A Bíblia se interpreta, gente. O Espírito Santo não dá mole. Não dá mole. Olha só, capítulo 9 de Ezequiel. A morte dos idólatras. E a glória do Deus de Israel levantou-se de cima do querubim, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho e que tinha um estojo de escrevente à cintura. E olha o que Deus disse. E lhe disse, percorra a cidade de Jerusalém, ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Enquanto eu escutava, verso 5, ele disse aos outros, sigam-na por toda a cidade e matem sem piedade ou compaixão os velhos, rapazes e moças, mulheres e crianças, mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. Comecem pelo meu santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. Da onde é que o João tira a ideia de uma marca de quem tem Deus e uma marca de quem não tem Deus? Dos profetas. No período do exílio da Babilônia, os profetas estão dizendo isso. Mas continue, olha só, como é que a gente tem que interpretar o livro do Apocalipse. Por isso que é importante ler a Bíblia toda. Deem uma olhada no capítulo 18. Eu já vi que eu não vou conseguir terminar hoje, mas eu termino semana que vem. Só de eu estar fazendo isso aqui com vocês, eu já estou satisfeito. Por quê? Porque agora vocês vão para o livro do Apocalipse sem medo, sabendo que a Escritura é suficiente, irmãos. Suficiente. Deixa ela falar e se submeta, é a palavra de Deus. A gente chegou aqui até hoje com esse pressuposto. A Bíblia é a palavra de Deus. E deixa o nosso conhecimento brotar dela. Se o que a gente descobre na vida está de acordo com ela, é verdade. Se o que a gente descobre na vida não está de acordo com ela, não é verdade. Cara, isso foi o que guiou a humanidade até aqui. Agora, a grande questão é se a gente se submete a isso ou não. Vamos lá, João, Apocalipse, capítulo 18. Percebam. Depois disso, capítulo 18 do Apocalipse, ok? Depois disso, vi outro anjo que descia do céu. Tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor.
E ele bradou com voz poderosa: caiu. Caiu a grande Babilônia, ela se tornou habitação de demônios. O antro de todo o espírito imundo, antro de toda a ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, a custo do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Ok? Da onde é que o João está tirando isso? João não inventou isso. Olha Isaías 21, verso 9. Isaías 21, verso 9. Lembra? Isaías é um profeta. Ele está falando do exílio. Ele está falando da escravidão de Israel. Ele está falando, lembra da estátua de Nabucodonosor? Ele está falando do pedaço de ouro. Depois de Nabucodonosor, nenhum dos outros reinos foi igual. Nem a Medopérsia, nem os macedônios, nem os romanos. Então vamos lá. Veja, verso 9 do capítulo 21. Veja, ali vem um homem num carro com uma parelha de cavalos e ele diz: caiu. A Babilônia caiu. Todas as imagens e seus deuses estão despedaçados no chão. Percebe? João não inventou o livro do Apocalipse. Ele está numa situação de perseguição do Império Romano, o império da base que Daniel interpretou, o sonho de Nabucodonosor. Ele está nesse império, o último dos 4 grandes impérios, e o que é que ele está fazendo? Ele está pegando subsídio nos profetas e mostrando: gente, o Cordeiro vence no final, ele e a sua igreja. Gente, do mesmo jeito que Israel foi liberto daquele cativeiro, do mesmo jeito que tinha gente fiel naquele cativeiro lá de Israel no passado, olha, Jesus vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Fiquem bem cientes, ok? Agora olha Ezequiel capítulo 50 e 51. Oh, desculpa, Jeremias. Ezequiel não. Jeremias, olha o capítulo 50 e 51. O que eu quero que vocês vejam? Ó o capítulo 50 de Jeremias. Esta é a palavra que o Senhor falou pelo profeta Jeremias acerca da Babilônia e da terra dos babilônios. Olha que loucura. Anunciem e proclamem entre as nações, ergam um sinal e proclamem, não escondam nada, digam. O quê? A Babilônia foi conquistada. Bel foi humilhado. Capítulo 50 de Jeremias. Bel, uma divindade, foi humilhada. Marduk, que era o deus criador dos babilônios. Os babilônios diziam que Marduk, que era o deus criador. Marduk está apavorado. As imagens da Babilônia estão humilhadas e seus ídolos apavorados. Uma nação vinda do norte atacará, arrasará a sua terra. Percebe? A Babilônia caiu, e do mesmo jeito que ela caiu no Antigo Testamento, João está dizendo: nós vivemos numa Babilônia, e essa Babilônia vai cair. Olha o capítulo 50. Olha o verso 1. Capítulo 50. Olha o verso 1. Na verdade, dá uma olhada no capítulo 50, verso 40. Vocês lembram a ideia de Gog, Magog, monte para cá, monte para lá? Dá uma olhada como é que é interessante, verso 40, ó. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor, ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Vejam,
vem vindo um povo do norte, uma grande nação, e muitos reis se mobilizam desde os confins da terra. Percebe? Deus está dizendo, olha o verso 42. Eles empunham o arco e a lança, são cruéis e não têm misericórdia, o seu barulho é como o bramido do mar. Vem montando em seus cavalos, em formação de batalha, para atacá-la, ó cidade da Babilônia. Agora, olha os versos, capítulo 51, verso 1. Assim diz o Senhor, vejam, levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, contra o povo de Leb-Camai, que é, na verdade, Leb-Camai é a Caldeia, né? Os caldeus, a Babilônia são os caldeus. Enviarei estrangeiros para a Babilônia, a fim de peneirá-los como trigo e devastar a sua terra no dia da sua desgraça. Virão contra ela de todos os lados. Verso 24, olha que interessante. Retribuirei a Babilônia e a todos os que vivem na cidade toda a maldade que fizeram em Sião diante dos olhos de vocês, declara o Senhor. Estou contra você, ó montanha destruidora. Agora volta lá no capítulo 18 de Apocalipse, depois que eu li isso para vocês. Vamos a partir do verso 4, só para vocês entenderem. Apocalipse 18, olha o verso 4. Então ouvi outra voz dos céus que diziam, saiam dela, vocês, meu povo, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu. E Deus se lembrou dos seus crimes, retribua-lhe na mesma moeda, pague-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice, façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava, estou sentada como uma rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão, morte, tristeza e fome, e fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Percebe? Do mesmo jeito que Deus destruiu a Babilônia aqui atrás, João está dizendo, Deus destruirá esse sistema caído e falido que vocês estão vendo aí. Isso é o livro do Apocalipse. Por isso nós o lemos dentro de uma perspectiva histórica. O João quer que você faça isso. O João está usando uma linguagem no primeiro século que qualquer pessoa daquele período conhece. Qualquer um deles que teve contato com os apóstolos, com a doutrina apostólica, conhece. Por isso é uma perspectiva histórica. E aí, para eu terminar, o que eu quero que vocês percebam aqui é o seguinte, vamos lá. Como é que a gente pode, eu queria que você anotasse isso. E aí eu faço uma revisão geral. Eu só anotei aqui, que é para eu também não me perder. E aí eu vou falar das correntes na semana que vem. Deixem aí a Bíblia aberta. Nós vamos dividir esse livro em 7 sessões. Ele é dividido em 7 sessões. Então vamos lá. A primeira sessão, ela está do capítulo 1 ao capítulo 3. E o que ela vai dizer? Ela vai falar da igreja. Deus tem compromisso com a sua igreja. A segunda sessão, ela vai estar dos capítulos 4 a 7. E o que ele vai falar dos capítulos 4 a 7? São selos. A terceira sessão, ela vai dos capítulos 8 a 11. Vai dos capítulos 8 a 11. E o que ela vai trabalhar? As trombetas. A quarta sessão, ela vai dos capítulos 12 a 17. 12 a 14. Perdão, 17 é a outra. Ela vai trabalhar aquilo que
Naquele livro Mais Que Vencedores que eu falei para vocês, se quiserem ler, e ele inclusive tem para download, 0800, ela vai falar da tríade do mal. Que tríade do mal é essa? Besta, anticristo, bestas, anticristo. Essa é a tríade do mal. Você vai ver como, por exemplo, no capítulo 12. Olha o capítulo 12, só para vocês entenderem essa tríade do mal. Olha o capítulo 12, verso 1 em diante, do Apocalipse. Já vou terminar, tá? Eu sei que é muita informação. Bestas, anticristo e percebe o dragão. Olha capítulo 12 a partir do verso 1. Olha lá. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Essa mulher tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Percebe? Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre a cabeça 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, para o lugar que lhe havia sido preparado por Deus para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Como é que você interpreta isso? Simples. Isso aqui é uma delícia isso, gente. Essa mulher tem quantas coroas na cabeça dela? Quantas? 12. Ela deu à luz um filho que vai governar, não é que foi arrebatado até Deus. São quantas as tribos de Jacó mesmo, de Judá? 12. Obrigado. Quem é que nasceu da mulher? Cristo. Quem é que foi perseguido por Herodes para tentar ser morto? Cristo. Só que quem é que venceu e foi arrebatado para o trono? Cristo. Percebe isso? O que João está falando? Ele está falando que Israel foi perseguido porque a semente da mulher tinha que nascer. Agora, quantos são os apóstolos? 12. E quem é que está no deserto agora com o poder de Jesus para aguentar a perseguição até o filho da mulher vir? Nós. A igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. São quantos anciãos que estão em volta do trono de Deus? 20 Por quê? As 12 tribos e os 12 apóstolos. A igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Não tem mistério, gente. É simples. Então não é um livro que vai acontecer. Porque o que João está narrando? Ele está narrando toda a história. Lembra da história que Daniel viu que foi selada? É fácil. É só você conhecer a linguagem bíblica. Conheceu a linguagem bíblica? O texto é moleza. Mas é muito fácil. E aí, o que vai acontecer? Agora aqui ele vai narrar como é que foi a perseguição, Herodes, e como a igreja está sendo perseguida e tal, até o final. O anticristo se levanta, tenta perseguir a igreja e tal, aquela coisa toda, e aí depois o negócio se resolve. No final, porque no final, vocês vão observar que sempre o cordeiro vence. Então vamos lá. Os versos 15 e 16 são as 7 taças. São a seção das taças. 15 e 16 são as taças. Os versos 17 a 19 vai ser a vitória, não é isso que eu botei aqui? Isso. A derrota dos agentes do dragão. A derrota do dragão e dos seus. E o último, a última sessão, novo céu e nova terra.
a sessão final vai dos capítulos 20 a 22 e vocês vão perceber novo céu e nova terra. Pronto. Agora tem uma coisa muito curiosa aqui, que vocês vão perceber. Eu não tenho tempo de falar agora para vocês. Se vocês me lembrarem, eu posso falar semana que vem. Você tem aqui 7 vezes o mesmo evento repetido. Isso aqui é uma delícia na literatura apocalíptica, quando você consegue ver isso. Como você termina essa sessão aqui? Jesus reinando. Essa, Jesus reinando. Essa, Jesus reinando. Jesus reinando, Jesus reinando, Jesus reinando, Jesus reinando. Em todas as 7 sessões, Jesus termina reinando. É muito legal. O que significa isso? Olha só. Então, vamos lá. Você está vendo, primeiro, o que você vai observar? Nos selos, nas trombetas e nas taças. O que você vai observar? Sempre tem o mesmo problema. Falta de alimento, catástrofes físicas. Você sempre vai observar isso. Falta comida, os céus se detonam, sempre. Morte. Por exemplo, quando os cavalos... Os cavaleiros do Apocalipse são libertados. Quem gosta de Supernatural aí já se divertiu muito vendo isso. É engraçadíssimo. Quando os cavaleiros do Apocalipse são libertados, é sempre o mesmo evento. Falta comida, muita morte, muita peste, muita praga, muitos fenômenos naturais. Você sempre vai observar isso. Muitos fenômenos naturais. E aí no final, o Cordeiro vence. É sempre isso. Mas aí vem um anjo que ele abriu o selo e tal. O que acontece? Eventos físicos, catástrofes, pestes, pragas, muita morte. E no final, o Cordeiro vence. Vocês vão observar isso o tempo todo. Porque essa sempre foi... Eu acho que eu escrevo isso inclusive no livro. Mas o que é muito importante? Se você tiver paciência... Assista filme do Quentin Tarantino. É a melhor observação que eu já vi. Se você pegar filme é um diretor, talvez um dos mais famosos que tenha. O Quentin Tarantino, ele faz um filme. Então, ele sempre mostra assim, o mesmo evento, só que com focos diferentes. Nós vamos almoçar daqui a pouco, vamos supor. Então, um período do almoço ele vai ser narrado por mim. No final a gente sempre almoça, mas eu vou dizer que nós pegamos a marmita e a gente levou para casa, chegou lá, a gente dividiu, e aí, beleza. Mas aí o Cláudio vai para o mesmo almoço que eu, e no final a gente almoça. Só que ele vai dizer assim, enquanto o pessoal pegava a marmita lá, eu fui em casa, fiz isso e aquilo outro, aí me ligaram lá do lugar do almoço e tal. Aí eu tô vendo a Iranete lá. Aí depois pode ser a Iranete que vai contar. É a mesma história. No final, tá todo mundo em volta da mesa almoçando. Mas são sempre focos diferentes. Isso é o Apocalipse. O João está querendo mostrar para a gente 7 vezes o mesmo evento. Qual? Jesus e a igreja vencem Satanás e o mundo. Ele mostra isso 7 vezes escrevendo, com elementos do Antigo Testamento. Mas o que ele quer mostrar? Calma, Jesus vai vencer. Calma, Cristo vence no final. E é por isso que ele faz sessões diferentes. Como é que termina sempre as cartas? Ao vencedor darei que coma comigo da árvore da vida. Termina assim a sessão.
Aquele que perseverar até o final será salvo. Por quê? Porque no final o Cordeiro vence. É isso que João está tentando falar isso o tempo todo. Ah, mas e aí? Os selos vão ser abertos, nós vamos ver um monte de destruição, a gente vai ver Covid-19, 21, 22, Covid-18, H1N295, peste negra, peste não sei o que lá, e no final o Cordeiro vence. Mas tem gente morrendo de fome, e os governantes da Babilônia são ruins, e nego compra emenda e veste emenda, e o presidente não vale nada, e o governador também não, bom é o outro, e não sei o que, e no final o Cordeiro vence. É isso que João está tentando fazer. No final, ninguém dá conta, no final o Cordeiro vence. O Apocalipse está falando isso o tempo todo, tempo todo. Ah, mas falaram que vai ter um tsunami aí no Espírito Santo, com ondas enormes de 1,10 m de altura. Mas aí já falaram que o problema é o... Meu Deus. Aí já falaram que... Rapaz, o pessoal também é alarmista, né? Para deixar o povo com medo mesmo, né? Calma. Aí, pô, uma onda de 1 metro, gente, bate aqui, né? Um tsunami com onda de 1 metro, misericórdia. Mas aí falaram que o problema é o volume de água. E tá bom. Então vai que tenha um tsunami de 20 metros de altura e destrua tudo, e morra metade da terra. No final o Cordeiro vence. É isso que o Apocalipse está querendo mostrar. No final Jesus vence. Tá, irmãos, é isso. Essa é a mensagem. Então, termino. Beleza, bateram foto, não vou apagar. Bateram foto, anotaram? Tranquilo. Beleza? Isso aqui, eu estou dando esse curso acho que desde 2016. Vocês são indesculpáveis, viu? Agora está gravado, tá bom? Está gravado. Tem do Gênesis ao Apocalipse. Vamos lá. Fazendo um apanhado geral. Apocalipse, revelação. Ok? Que quando foi escrito? Foi escrito final do 1º século. Quem escreveu? João. Por que escreveu? Porque o povo está sendo perseguido demais, especialmente por uma figura chamada Nero Redivivo, que era algo que o Império Romano tinha muito grande. Era uma expectativa do Nero Redivivo. Como interpretar esse texto? A linguagem é figurada, mas é uma linguagem que está extremamente presente nos profetas, especialmente os profetas maiores. O que ele quer mostrar? Ele quer mostrar o tempo todo que no final o Cordeiro vence Satanás, e no final o Cordeiro vence o sistema, o Cordeiro vence o mundo. Ponto. Então descanse o coração de vocês, podem ficar muito tranquilos, porque o rei de vocês está reinando. Não vão acabar com a fé cristã, o cristianismo não vai morrer, tá? E a igreja de Jesus não vai ser destruída. Fiquem muito tranquilos, tá? Ok? Revejam a aula. Eu ia acabar hoje, não consigo. Semana que vem eu vou voltar e eu vou falar com vocês sobre as 3 perspectivas de milênio, uma vez que eu já mostrei para vocês como se lê. Pelo amor de Deus, leiam o livro do Apocalipse essa semana. Ele é muito fácil. Quem tiver mais interesse, teve um professor meu, tem muito material dele, a área de especialização dele é essa, o Dr. Leandro Lima. Ele é um pesquisador da área do Apocalipse. Se você me mandar uma mensagem, eu te mando o material do Leandro, só que você vai ter que ter muita paciência, que são dezenas de horas de exposição do Apocalipse. Mas é um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Leandro foi pastor da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro muitos anos. Hoje eu não sei se ele está no Brasil ainda, mas é isso. Tá, pessoal? O que o Rômulo quer? Eu quero que vocês não dependam de ninguém para entender a Bíblia. Eu quero que vocês não sejam levados por qualquer vento de doutrina. Eu quero que vocês consigam pegar a Bíblia e ler, manejar ela bem. É isso que Paulo diz para o Timóteo. Eu quero que vocês consigam pegar a Bíblia e que ninguém engane vocês. Só isso. Que vocês leiam tranquilamente. Irmãos, nós temos uma fé que nos trouxe até aqui, com perfeições ou com imperfeições.
nos trouxe até aqui. Então, firmem-se nesse negócio. Firmem-se nisso, tá?